Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus, o Filho de Deus, o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Adorar aquele que deixou o seu trono de glória. Aleluia, glória a Deus, se fez carne. O verbo se fez carne. Aleluia, sofreu, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, Jesus Cristo. Ele está vivo e ele reina para todo sempre. Aleluia, vamos adorar ele com mais um maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no seu capítulo 15. Aleluia, versículo 33. Eu acordei hoje, o Senhor falou comigo. Aleluia. Para que nós não venhamos nos enganar com as más conversações. Acordei com isso. Não se engane com as más conversações. Aleluia, glória a Deus. E em oração, ali o Senhor não me deixou sair dessa palavra. Aleluia, ele é o dono de tudo, ele é o dono do maná do céu, do pão quentinho. Aleluia, tudo é para ele, tudo é para a glória do nome dele. Nós vamos estar meditando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis. As más conversações, o que elas fazem? Elas corrompem os bons costumes. Aleluia, que nós não venhamos nos enganar, nos deixar levar com as más conversações, com falsas doutrinas. Aleluia, doutrinas mentirosas, doutrinas enganadoras, doutrinas que não vêm de Deus. Aleluia, glória a Deus. Doutrina que venha do homem. Aleluia, glória a Deus. Que nós não venhamos nos deixar enganar. As más conversações, aquilo que nós ouvimos e que é mal perante aos olhos do Senhor e que é mentira, as más conversações, elas vão nos corromper, vão nos contaminar. Aleluia, glória a Deus. Vão trazer dúvida ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Elas vão nos corromper os bons costumes de Cristo que está em mim, os bons costumes de Cristo que está em você. Aleluia, glória a Deus. Tornai-vos a sobriedade, que nós devemos ser sóbrios. Aleluia. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Que nós devemos ser sóbrios, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Quem não é sóbrio, peca contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem não é sóbrio, peca contra o Senhor. Por isso, aleluia, o apóstolo Paulo aqui escrevendo essa carta aos irmãos em Coríntios, aleluia, manda eles tornar a sobriedade. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, então, que os irmãos em Coríntios, eles tinham corrompido, se deixado corromper com as más conversações. Aleluia, glória a Deus. Porque agora nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para que eles venham tornar a sobriedade, como é justo. É justo que eles venham tornar a serem sóbrios. Aleluia, glória a Deus. E não pequeis. Aleluia. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eles estavam dando ouvidos
atenção para aqueles que não conhecem a Deus. Não faça isso. Não dê atenção, aleluia, para aqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus vai te ensinar coisas erradas, aleluia, coisas más que vão te levar a pecar contra Deus. Quem não conhece a Deus vai te levar a se corromper, aleluia, vai te levar vai levar você a se corromper com as más conversações. Aleluia, glória a Deus. E o povo aqui em Coríntios havia se deixado levar com as más conversações. Estavam enganados com as más conversações. Aleluia, glória a Deus. Havia dado ouvido para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Toma cuidado, vigia. Você que tem andado com pessoas que não conhecem a Deus, que tem escutado pessoas que não conhecem a Deus, que tem dado atenção para as pessoas que não conhecem a Deus. Aleluia, glória a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus não sabem de nada. Aleluia. Não tem sabedoria de Deus porque não conhece a Deus. Não anda com Deus. Tome cuidado e vigia. Aleluia, para que você não venha se corromper. Aleluia, para que você não venha se corromper. Aleluia, não vos enganeis. As más conversações com pessoas que não conhecem a Deus vão te levar a corromper os bons costumes. Os bons costumes é de Deus. Costumes é de Deus. Bons costumes é de Deus. Aleluia, glória a Deus. E por isso não se engane com as más conversações. Aleluia, com pessoas que não conhecem a Deus. Tornai a sobriedade, seja sóbrio. Torna, aleluia, a ser sóbrio. Aleluia, glória a Deus. Como é justo. Assim você não vai pecar contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 34 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Aleluia. Paulo, então, estava aqui escrevendo essa carta aos coríntios, aos irmãos em Coríntios, à igreja em Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus está falando com a sua igreja, com o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Para que nós venhamos vigiar com quem nós estamos conversando e andando. Aleluia, glória a Deus. Para que nós não venhamos pecar contra Deus, nos corrompendo, deixando os bons costumes. Quem se corrompe, abandona os bons costumes. E nós não podemos abandonar e nem deixar os bons costumes. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, nós precisamos estar sóbrios. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar sóbrios quando Jesus voltar. Jesus Cristo está voltando, está às portas. Só esperando a ordem de Deus, Deus mandar ele descer. E ele vai descer com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos, Jesus voltando, nós precisamos nos encontrar. Jesus precisa nos encontrar, aleluia, com bons costumes, vivendo os bons costumes,
praticando os bons costumes, sóbrios. Aleluia, glória a Deus. Sóbrios e praticando e vivendo os bons costumes. Jesus voltando e nos encontrando, nos achando. Aleluia. Sóbrios, praticando e vivendo os bons costumes, nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Glória a Deus por isso. Mas Jesus voltando e nos encontrando e nos achando corrompido. Aleluia. Com as más conversações, contaminados. Com as más conversações. Aleluia. Porque demos ouvido a pessoas que não conhecem a Deus. Nós não vamos subir no arrebatamento da igreja. Isso é sério. Aleluia. Vigia a igreja do Senhor. Vigia povo de Deus. Onde você está andando? Com quem está andando? Aleluia, glória a Deus. Não assentei na roda dos escarnecedores. Aleluia. Aqueles que escarnecem e zomba dos bons costumes de Deus. Aqueles que escarnecem e zomba do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores para nós não contaminar. Os discípulos andavam com Jesus. E por eles andarem com Jesus, viver com Jesus, aleluia, eles pareciam com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eles pareciam com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, quando Jesus foi entregue por Judas aos soldados, para que Jesus fosse identificado pelos soldados romanos, Judas deu um beijo no rosto de Jesus, porque os discípulos pareciam com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para os soldados prenderem Jesus e identificar quem era Jesus, aleluia, Judas deu um beijo no rosto de Jesus. Quando nós andamos com alguém, nós parecemos com essa pessoa, pegamos o costume dessa pessoa, o jeito dessa pessoa. Por isso, vigia com quem você está andando. Não ande com pessoas que não conhecem a Deus. Aleluia. Não fica junto de pessoas que não conhecem a Deus, senão você vai parecer com ele. Você vai pegar o costume dele e você vai corromper os bons costumes de Cristo. Aleluia. Você vai se corromper. A igreja em Coríntios, aleluia, se corrompeu. Aleluia, glória a Deus. Com as más conversações. Aleluia. Com o convívio ali, andando ali e vivendo ali com pessoas que não conheciam a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve essa carta e na carta deixa para que eles iam tornar-vos. Torna. Você que não é mais sóbrio, perdeu a sobriedade, não é mais sóbrio, se corrompeu com as más conversações. Tornai-vos, olha o convite de Deus para você através do maná do céu. Tornai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Deus, ele se achega a você. Tornai-vos a Deus, e Deus se torna a você. Tornai-vos a sobriedade. Aleluia, glória a Deus. Se volte ao Senhor, se torna sóbrio. Abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. Quem é sóbrio tem os ouvidos espirituais abertos, tem os olhos espirituais abertos. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, como é certo. E não pequeis. Aleluia. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Isso Paulo escrevia
para a vergonha. Aleluia, glória a Deus. Para a vergonha do povo. Aleluia, glória a Deus. Para que o povo venha sentir vergonha. Você precisa sentir vergonha. Aleluia, glória a Deus. Por estar corrompido com as más conversações. Você precisa sentir vergonha. Sentindo vergonha, você vai se arrepender. E se arrepender, você vai pedir perdão. E vai tornar sobriedade. Aleluia, glória a Deus. E vai voltar a praticar e a viver os bons costumes de Cristo. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.